Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 22 de março, terça-feira, vamos falar sobre depressão, exatamente. Como nós havíamos combinado, um programa só para tratar desse assunto. Um assunto tão polêmico, tão frequente hoje em tudo quanto é roda social, em todas as conversas. Todas as famílias parece que tem alguém hoje que está passando por esse problema. Então vamos tirar todas as dúvidas sobre depressão. Os abraços vão para a Olga Zenaide Gonçalves, moradora do bairro São Jorge da Lagoa. Ela é nossa fã, pediu um abraço, está aí um abraço especial para você, Olga. Também para a Ana Paula Vieira Santos e seus familiares, moradores lá do Jardim Imperial. E um abraço especial para minha filha mais velha, Caroline, que hoje está completando 18 anos de vida. Carol, há 18 anos atrás, você fez o meu dia ser um dos dias mais felizes que eu poderia ter na minha vida. Você não sabe o quanto você é importante para mim, o quanto foi importante o seu nascimento e o quanto é importante ser seu pai. Essa pessoa digna, maravilhosa, que realmente só me traz alegrias. Sucesso na sua carreira aí no curso de Direito, com seus amigos, que você possa sempre ser essa pessoa autêntica, responsável, perfeccionista, birrenta às vezes, mas que eu amo muito. Que Deus possa te abençoar por muitos anos e que a sua existência possa fazer parte sempre da minha vida. Te amo. A depressão é uma doença que afeta o bem-estar físico e emocional. Sentimentos de tristeza, baixa autoestima, desânimo são alguns sintomas que podem ser apresentados por quem sofre de depressão. Mas, na maioria das vezes, esses sintomas só aparecem depois de algum episódio marcante na vida. Como, por exemplo, uma separação conjugal, morte de algum parente, e as pesquisas indicam que cerca de 20% da população apresentará algum sintoma depressivo ao longo da vida. Como vocês veem, é muito alto o índice. Por isso, é importante que possamos tirar todas as dúvidas sobre depressão. Estamos aqui hoje, como combinamos publicamente, no programa que gravamos na semana passada, o nosso amigo psiquiatra, Dr. Paulo Borges. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez para falar de um tema que aí sim é hoje a coqueluche. Em todos os lugares que eu vou, as pessoas, você tem que levar um especialista sobre depressão, as cartas, os e-mails, a grande maioria é relacionada a esse tema. É muito latente hoje, então é importante que você, do ponto de vista psiquiátrico, explique para os nossos telespectadores o que vem a ser depressão. Como você bem falou, Paulo, hoje em dia muitas situações que não são depressões, vulgarmente são chamadas de depressão. Então, talvez é porque seja mais aceitável você falar que você está deprimido, inclusive porque isso é mais aceito socialmente, me parece, do que determinadas coisas, como ser esquizofrênico, ou bipolar, ou ter outros tipos de patologia. Então, o que é depressão, na verdade? A depressão é uma doença emocional, é uma doença dos sentimentos, é uma doença do afeto. A gente poderia dizer que existe uma parte da nossa mente que é racional, cognitiva, que pensa, que raciocina. A depressão, ela afeta não essa parte, que continua funcionando na maior parte das vezes muito bem. Se bem que a depressão muito grande afeta também a qualidade da sua atenção, da sua memória, da sua concentração. Mas a depressão, em princípio, ela afeta as suas emoções, a maneira, o colorido que você vê na vida. O mundo fica sem cor, o mundo fica sem graça, não existe prazer em nada. Você está desanimado, apático, e os sintomas são esses, aliado muitas vezes a problemas físicos, porque a depressão geralmente vem associada e disfarçada de muitas formas.
E principalmente em crianças e idosos, ela vem disfarçada de formas físicas. Então são dores, são problemas físicos, doenças clínicas, a ponto que nos consultórios médicos, cerca de 50% a 60% muitas vezes das pessoas que lá vão à procura de soluções. A doença chega disfarçada como doença física, mas por trás disso, após o exame, é comum as pessoas ouvirem: olha, você não tem nada, mas ela tem um problema emocional. Ela tem, muitas vezes, e na maior parte das vezes, é muito comum, uma depressão. E a depressão, não existe uma depressão, existe muitos tipos de depressão. Depressões crônicas, depressões agudas, depressões leves, depressões recorrentes, depressões unipolares e bipolares. Depois a gente explica isso melhor. Então, antigamente não era diagnosticado, tínhamos dificuldade em diagnosticar, ou realmente a depressão é uma doença desse novo século, desses novos tempos? É muito bom você tocar nesse assunto, porque acho que é a questão do preconceito que existe contra a doença mental. É muito melhor a gente dizer que tem um problema cardíaco, um problema estomacal, do que você chegar e falar diante da situação social: olha, estou deprimido, estou ansioso, estou com problemas emocionais, estou com dificuldade de raciocínio. Isso é difícil para as pessoas admitirem que elas têm limitações emocionais, que elas não se controlam. Então, a primeira dificuldade que a pessoa tem quando tem um problema como a depressão ou como a ansiedade, que geralmente as pessoas também têm muita ansiedade associada à depressão, é as pessoas aceitarem que elas estão deprimidas, que elas estão doentes e que essa doença tem um nome: depressão. Muitas vezes as pessoas falam: mas doutor, eu quero um raio-x, eu quero um exame de sangue. As pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender que a depressão não é uma doença que aparece no raio-x, não aparece no exame de sangue. E aí então as pessoas ficam achando que ela não existe. Mas ela existe. Ela traz problemas no trabalho, ela traz onde as pessoas faltam, ela traz problemas na saúde, o seu sistema imune funciona menos. Quando está deprimido, você pega mais infecção, você tem menos resistência, a sua mente não trabalha tão bem, você não se concentra. Então, e a depressão hoje em dia nos países ricos, ela é uma das maiores causas de perda econômica e de falta no trabalho. Bilhões de dólares nos Estados Unidos são perdidos todos os dias com pessoas que estão fazendo tratamento para depressão. Então vocês veem que é internacional a depressão, não é só aqui do nosso estado ou do nosso país. Dr. Paulo, existe tratamento e cura para a depressão? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho porque está muito bom o programa. Estamos falando sobre depressão. Estamos com um psiquiatra, amigo nosso, Dr. Paulo Borges. Dr. Paulo, eu lhe perguntei se existe tratamento e cura para a depressão. Existe tratamento. Agora, a cura depende do tipo de depressão. Como eu citei, existem muitas depressões que podem ser tratadas, podem ser prevenidas, mas não curadas. É muito comum as pessoas iniciarem um tratamento para depressão, melhorarem, quase todo mundo melhora em 1, 2 meses, e aí as pessoas, você perde contato com elas. Só volta a vê-las na próxima crise, porque elas pensam que foram curadas. E na verdade não houve cura, o que houve foi uma remissão dos sintomas, graças ao tratamento. Só que as pessoas geralmente querem testar para ver como é que ficam sem tomar o remédio, sem fazer o tratamento. E aí recaem. Então, eu vou dar algumas dicas. O tratamento para a depressão, muitas pessoas pensam que a única coisa a ser feita é tomar remédio antidepressivo. Claro que isso é o mais fácil, né? Você tomar um remédio é bem fácil, não exige muito esforço. O mais difícil é a pessoa tentar descobrir as causas que levaram ela à depressão. Geralmente, depressão está associada com perda. Seja perda econômica, seja perda amorosa, seja perda de saúde, alguma coisa que faz você sentir perda. Por exemplo, o próprio fato de você envelhecer pode ser sentido como uma perda. Ou você não alcançar o seu sonho. Você queria entrar na faculdade e não entrou, então você fica deprimido.
E a depressão, então, ela geralmente está associada com situações de perda. E se você consegue identificar essas causas e consegue fazer alguma coisa no sentido de ter uma esperança de vencer os seus problemas, você tem uma chance maior de vencer a depressão. E você pode obter ajuda para isso psicoterápica quando necessário. Eu, além de ser psiquiatra, também sou psicanalista, e o psicanalista é o profissional que trata exatamente dessa parte, desse acesso psicológico à depressão. Além disso, você fazer esporte pode te ajudar muito. A atividade esportiva leva a uma produção de endorfinas e isso leva a vencer as depressões com mais facilidade. E a outra coisa seria socialização. Seria ocupação e atividade que você faça alguma coisa em benefício, seja de si, da sua família ou dos outros. Você ficar parado em casa esperando melhorar da depressão não é o que deve ser feito. Você deve sair do seu mundo, sair da sua casca e ir à luta, buscar tratamento inicialmente, porque geralmente o que as pessoas têm dificuldade de buscar é essa ajuda, porque elas não reconhecem que estão deprimidas. A família é importante nesse contexto? Importantíssima. A família é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ela pode ser a causa da depressão. Os problemas familiares, os distúrbios entre pais e filhos, marido e mulher, muitas vezes são a base do problema depressivo de uma das pessoas. Mas a família também pode ser a solução. Porque existem pessoas que estão deprimidas, não aceitam tratamento e a família reconhece que essa pessoa está diferente e leva ela a se tratar. Mesmo quando as pessoas muitas vezes não querem, não admitem tratamentos, chega às vezes situações que a família conduz a pessoa ao tratamento porque vê que não pode mais aceitar aquele alimento naquela situação porque é muito sofrimento. A pessoa perdendo a sua capacidade de viver, de ser feliz e a família assistindo aquilo. E aí você trata só o que está com depressão ou a família passa também por uma orientação, por uma base terapêutica? Aí eu acho que a família tem de ser orientada, esclarecida sobre o tipo de depressão, qual a história, porque aí o médico vai conversar com o paciente e vai ver que tipo de depressão que é. E de acordo com o tipo de depressão vai dar uma orientação para a família do que pode ser feito. E identificar também se os problemas dessa pessoa podem ser passíveis de solução por psicoterapia e se o problema está na própria família, o atendimento da família é uma maneira prioritária para solucionar o problema da depressão. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele custeia também esse tratamento e os planos de saúde hoje, os mais variados que nós temos aí na nossa sociedade, eles pagam o tratamento psicoterápico, o tratamento da depressão? A Agência Nacional de Saúde fez uma portaria há algum tempo colocando que os planos de saúde devem prestar atendimento psicoterápico em algumas situações. Com relação ao sistema de saúde, existe os CAPs, que é o Centro de Atendimento Psicossocial que temos na cidade, e estão começando a funcionar. Mas diante da necessidade da população de atendimento, muita coisa ainda necessita ser feita nesse sentido. E aumentar a oferta de atendimento. Dr. Paulo Borges, a depressão pode matar? Porque a pessoa pode chegar numa situação de tristeza tão grande, de perda da autoestima, de sentimentos de culpa, e muitas vezes existem determinadas depressões que saem do âmbito, vamos dizer, do que a gente chama de neurótico e passa para o âmbito do psicótico, no qual a pessoa começa a ter alucinações, ter delírios, que são pensamentos que ela é culpada de tudo que aconteceu é culpa dela, ou então ela tem sentimentos de ruína, de uma intensidade tão avassaladora, e não são passíveis de serem resolvidos com você explicando para a pessoa que ela não vai morrer de fome, que ela na verdade não é culpada daquela situação que está ocorrendo na família, mas a pessoa tem uma crença que aquilo é a realidade. Então nessa situação ela pode se tornar perigosa para si mesmo e tentar resolver a situação cometendo um ato desesperado. Deixa uma mensagem otimista para os nossos telespectadores, principalmente em relação à depressão.
Bom, a depressão ela tem esse aspecto, né? Que ela mostra para nós as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas limitações, mas a gente não deve de maneira nenhuma se desesperar, porque aonde muitas vezes nós não vemos uma saída, existe essa possibilidade de encontrar saída, mesmo que você não veja. De repente um amigo, um profissional, um colega, um padre, um pastor, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, podem te dar uma palavra de apoio, te mostrar uma saída, uma solução, uma medicação. Como eu disse, existem muitas situações onde você pode obter ajuda. E é bom a gente lembrar que não existe uma situação desesperada onde não existe solução alguma. A gente tem a possibilidade de crescer com as nossas depressões. Porque muitas vezes nós achamos que só crescemos através das coisas boas. E isso não é verdade. As depressões nos auxiliam, na verdade, a gente entrar em contato muitas vezes com aquelas partes nossas que nós não gostamos, ou que nós negamos, ou que nós nunca quisemos ver. E nessa situação da depressão, muitas vezes nós acabamos vendo. Nós podemos até reconhecer que perdemos o nosso ente querido porque nós bebemos, que nós perdemos aquele emprego que nós gostávamos porque nós tivemos um comportamento desagradável com os colegas de serviço, e aí nós temos a chance de fazer a nossa autocrítica, e aí nós tentarmos mudar e nos tornarmos pessoas de melhor convivência, que tenhamos um hábito de vida mais saudável. Em suma, essa é a mensagem que eu deixo para todos, lembrando que a depressão não é um pântano que você tem de ficar dentro dela chafurdando o resto da sua vida. É um local que você tem contato com ele e que você pode buscar ajuda para poder sair e tornar a sua vida mais feliz, mais agradável, mais realizada. Dr. Paulo, quero agradecer mais uma vez, o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado a você e a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com você. Você que ainda tem dúvidas sobre este assunto ou outros relacionados na área da saúde, denúncias, críticas, sugestões, os nossos endereços. E-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Jesus Cristo já dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basta agora que você coloque em prática para encontrar o verdadeiro caminho da sua vida. Uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.